Nos últimos dias, um vídeo viralizou na internet. Não porque tinha uma edição incrível, não porque ensinava uma forma de ficar rico, mas porque um rapaz conseguiu colocar em palavras um sentimento que milhões de brasileiros carregam todos os dias. Ele dizia que não tinha preguiça de trabalhar, que acordava cedo, que fazia sua parte. Na maior bad pensando nisso, mano, você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor. Onde eu tô? Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, pra você é de entristecer, viu, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar R$150, trabalhar embaixo de chuva. Mas olhava para a própria vida e tinha a sensação de que não conseguia sair do lugar. Que um simples pedaço de carne estava cada vez mais difícil, né, de colocar na mesa. Que comprar uma casa parecia um sonho impossível. Que mesmo cercado por prédios enormes, né, empresas bilionárias, em um mundo que nunca produziu tanta riqueza, ele continuava preso ao aluguel, às contas e à luta para sobreviver. E a verdade é que milhões de pessoas assistiram aquele vídeo e pensaram exatamente a mesma coisa. É isso que estou vivendo. Quando eu terminei de assistir, eu não consegui parar de pensar em uma pergunta. Será que a nossa geração realmente está jogando um jogo impossível? Porque, sinceramente, às vezes parece que não importa o quanto a gente estude, trabalhe ou se esforce, a linha de chegada continua se afastando. E foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque eu acho que existem coisas que realmente estão fora do nosso controle. Mas também existem algumas regras desse jogo que ninguém nunca nos ensinou. E entender essas regras pode fazer toda a diferença na sua vida. Aliás, prazer, eu sou o Thiago e esse canal nasceu com uma ideia muito simples: falar sobre dinheiro, investimento e construção de patrimônio da forma que eu gostaria que alguém tivesse falado comigo quando eu era jovem. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal. E agora vamos entender por que a nossa geração está jogando um jogo impossível no momento mais rico da história, né? O que parece um grande paradoxo. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer uma coisa que quase nenhum canal de finanças fala. Se hoje o seu salário mal consegue pagar o aluguel, colocar comida na mesa e manter as contas em dia, esse vídeo não é para dizer que a culpa é sua. Muito menos para dizer que você deveria estar investindo em ações ou comprar ETF. Porque a verdade é que quando não existe sobra, não existe investimento, existe só sobrevivência. E eu acho importante começar por aqui porque muita gente acaba se sentindo um fracasso. Vê alguém na internet dizendo que começou investindo aos 18 anos, que já tem uma carteira enorme, que viaja o mundo, que conquistou independência financeira e olha para a própria realidade pensando, o problema deve ser comigo. Mas será que é mesmo? Pensa comigo, se você nasceu em uma família simples, provavelmente começou o jogo alguns passos atrás. Talvez tenha precisado trabalhar cedo, talvez nunca tenha aprendido como o dinheiro funciona. Talvez tenha estudado em uma escola onde ninguém explicou o que é inflação, o que é juros, investimento ou construção de patrimônio. E quando finalmente começou a trabalhar, descobriu que boa parte do salário já tinha destino: aluguel, mercado, transporte, contas. No fim do mês, quase não sobrava nada. Então alguém aparece e diz: você precisa investir. Mas vai investir o quê? Se o dinheiro nem sobra, né? É por isso que eu gostei tanto daquele vídeo que viralizou. Porque ele trouxe uma dose de realidade para uma conversa que muitas vezes fica presa em fórmulas prontas.
Ele mostrou a frustração de uma geração que não tem medo de trabalhar. O problema não é a falta de esforço, é a sensação de que o esforço deixou de ser suficiente. E talvez esse seja o primeiro passo para entender esse jogo. Parar de achar que todas as pessoas estão jogando a mesma partida, porque não estão. Existe quem hoje esteja lutando apenas para conseguir respirar financeiramente. E existe quem já consegue respirar, mas ainda não aprendeu a construir patrimônio. São jogos diferentes. E tentar resolver os dois da mesma maneira é um dos maiores erros da educação financeira moderna. Então, por que a nossa geração tem essa sensação de que trabalha cada vez mais e constrói cada vez menos? A resposta não está em um único lugar. Ela está em várias forças que vão empurrando a gente para baixo ao mesmo tempo. Pensa como se fosse um videogame. Agora imagine que cada fase o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Os inimigos ficam mais fortes, os recursos ficam mais escassos e os erros custam cada vez mais caro. É mais ou menos isso que acontece com a vida financeira de muita gente. Nos últimos anos, o custo para simplesmente viver aumentou muito. Moradia ficou mais cara, a comida ficou mais cara, ter um carro ficou mais caro, pegar crédito ficou mais caro, criar uma família ficou mais caro. Enquanto isso, muita gente continua recebendo um salário que já chega comprometido antes mesmo de sair, mesmo de cair na conta. Mas esse é só um lado da história. Existe outro problema que quase ninguém percebe. Vivemos em um sistema onde todos os dias existe alguém tentando fazer você gastar dinheiro. A propaganda quer vender, as redes sociais querem prender sua atenção, os aplicativos querem que você continue consumindo. As empresas estudam o comportamento humano há décadas para entender o que faz você comprar mais. Elas sabem que uma pessoa ansiosa compra mais, que uma pessoa estressada compra mais, que uma pessoa comparando a própria vida com a vida do outro tende a gastar mais. E muitas vezes a gente nem percebe. A gente acha que está comprando um produto, mas na verdade está comprando alguns minutos de alívio ou tentando provar alguma coisa para alguém. Enquanto isso, existe uma outra força agindo silenciosamente. A inflação vai reduzindo o poder de compra ao longo dos anos. Os juros tornam o crédito mais caro. Mudança na economia afeta o preço das coisas que usamos todos os dias. Você não precisa entender todos os detalhes técnicos disso agora. O importante é perceber uma coisa: existem forças muito maiores do que nós influenciando a nossa vida financeira todos os dias. E ignorar isso seria desonesto. Mas existe uma notícia que, para mim, é ainda mais importante. Apesar de você não controlar essas regras, ainda existem habilidades que podem aumentar muito as suas chances de construir uma vida melhor. E é exatamente sobre elas que eu quero conversar agora. Depois de assistir aquele vídeo, eu fiquei pensando em uma coisa. Talvez o maior erro da educação financeira seja tratar todo mundo como se estivesse jogando o mesmo jogo, mas não está. Na verdade, existem pelo menos 2 jogos completamente diferentes acontecendo. O primeiro jogo é o jogo da sobrevivência. Se hoje você trabalha o mês inteiro e no final o dinheiro mal paga o aluguel, comida, transporte e suas contas básicas, eu quero que você esqueça investimento por enquanto. Pode parecer estranho ouvir isso em um canal que fala sobre investimentos, mas seria desonesto da minha parte dizer para você comprar ação ou investir em ETF, quando na realidade você ainda está tentando conquistar uma coisa muito mais importante, que é a sobra, que é a poupança, né? Porque sem sobra não existe patrimônio, existe sobrevivência. Se esse é o seu momento, a sua missão não é procurar o melhor investimento, é aumentar o valor do mercado. Aprender uma nova habilidade, estudar, aprender inglês, inteligência artificial,
ou fazer uma renda extra, sei lá, um Uber, alguma coisa, ou mudar de emprego, né, se caso fizer sentido para você, negociar um melhor salário, ou se der também mudar o turno, que eu já fiz isso na minha vida, né, eu já trabalhei por um período da minha vida no terceiro turno para ganhar mais. Tudo aquilo que aumenta a sua capacidade de gerar renda. Esse é o primeiro objetivo, desbloquear a fase em que começa a sobrar dinheiro. Agora, talvez exista outra pessoa assistindo esse vídeo. Ela ganha já relativamente bem, 5, 8, 10, 15 mil reais. E mesmo assim, nunca consegue construir patrimônio. Nesse caso, o problema normalmente não está na renda, está no comportamento. Porque existe uma indústria inteira disputando o seu dinheiro todos os dias. Você recebe o salário e imediatamente começam os ataques, promoções, parcelamentos, influenciadores mostrando um padrão de vida impossível, publicidade dizendo que você merece comprar, redes sociais fazendo você acreditar que está ficando para trás, e sem perceber, você começa a gastar não porque precisa, mas porque está cansado, ansioso, frustrado, ou tentando sentir por alguns minutos que venceu na vida. E é aí que muita gente perde um jogo que poderia estar ganhando, porque patrimônio não depende apenas do quanto você ganha, depende de quanto consegue impedir que o sistema leve embora antes que esse dinheiro comece a trabalhar para você. Talvez essa seja uma das maiores lições que eu aprendi. Pessoas diferentes precisam de estratégias diferentes. Quem está sobrevivendo precisa criar sobra, precisa ganhar mais, fazer renda extra, não tem muito o que fazer. Quem já tem sobra precisa aprender a protegê-la. Confundir esses dois jogos é um dos motivos pelos quais tanta gente passa anos estudando um investimento sem nunca conseguir investir de verdade. Depois de tudo isso, talvez você esteja pensando, tá bom, Thiago, então o jogo realmente ficou mais difícil, mas o que eu faço agora? E essa para mim é a pergunta mais importante desse vídeo, porque eu não posso prometer que você vai vencer, ninguém pode, mas existe uma coisa que eu acredito de verdade: você pode aumentar muito mais as suas chances. É exatamente assim que eu enxergo a vida financeira, como um jogo onde você não escolhe o mapa, não escolhe a família onde nasceu, não escolhe a economia do país, não escolhe a inflação, não escolhe os juros, mas pode evoluir o seu personagem. E a primeira habilidade que eu tentaria evoluir nem é investir, é conhecimento. Quanto mais você entende como o dinheiro funciona, menos ele trabalha contra você. Você começa a entender por que a inflação corrói seu poder de compra, por que comprar tudo parcelado pode prender você por anos, por que algumas decisões parecem pequenas hoje, mas custam muito caro no futuro. E a segunda habilidade é aumentar o seu valor, porque, gostando ou não, o seu salário é reflexo do valor que o mercado enxerga no que você entrega. Precisa aprender uma nova profissão, dominar uma ferramenta, falar um outro idioma, entender tecnologia, usar IA, tudo isso aumenta as suas possibilidades. E a terceira habilidade é proteger a sua atenção. E essa talvez seja uma das mais difíceis, porque hoje existe uma indústria inteira tentando transformar sua atenção em consumo. Quanto mais tempo você passa desejando a vida dos outros, mais dinheiro você tende a gastar tentando parecer alguém que ainda não é. E isso atrasa a construção do seu patrimônio. A quarta habilidade é aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. E só agora entram os investimentos. Percebe como eles não são o começo da história? Eles são consequência. Quando você consegue gerar sobra, controlar comportamento e entender o básico sobre dinheiro, os investimentos deixam de ser uma aposta, passam a ser uma ferramenta. E talvez essa seja a maior mudança de mentalidade que eu gostaria de ter aprendido quando eu era mais jovem. Investir não serve para ficar rico rapidamente, serve para impedir que o tempo trabalhe contra você.
porque o tempo vai passar de qualquer maneira. A diferença é decidir se daqui a 20 anos você vai olhar para trás e perceber que passou esse tempo apenas sobrevivendo ou construindo aos poucos uma vida melhor. Quando aquele vídeo terminou, eu fiquei alguns minutos pensando, não porque ele trouxe uma solução, mas porque ele descreveu um sentimento que muita gente tenta esconder, a sensação de trabalhar muito e construir pouco, e pensar que a vida parece cada vez mais difícil. E eu acredito que esse sentimento é real. O jogo realmente ficou mais pesado. Só que existe uma diferença enorme entre aceitar que o jogo ficou mais difícil e acreditar que não vale mais a pena jogar. Porque são coisas completamente diferentes. Talvez eu nunca consiga mudar a inflação, nunca consiga diminuir imposto, ou consiga controlar as taxas de juros, né, que estão altíssimas. Talvez eu nunca consiga impedir que empresas tentem vender alguma coisa para mim todos os dias. Eu não vou conseguir controlar essas coisas. Eu não consigo controlar o lugar que eu nasci, mas existe uma coisa que eu posso fazer. Eu posso aprender as regras. Eu posso ensinar essas regras para os meus filhos. E posso compartilhar essas regras com qualquer pessoa que queira construir uma vida um pouco melhor. É exatamente por isso que esse canal existe. Não para prometer riqueza, não para vender a ideia de que basta acordar às 5 da manhã e pensar positivo e mergulhar na banheira de gelo, mas para conversar de forma simples sobre dinheiro, investimentos e comportamento financeiro. Porque quanto mais difícil o jogo fica, mais importante se torna entender como ele funciona. Se você está hoje apenas tentando sobreviver, espero que esse vídeo tenha mostrado que isso não faz de você um fracasso. Talvez a sua missão hoje seja aumentar sua renda, estudar e criar espaço para respirar. Se você já consegue gerar sobra, espero que tenha entendido que construir patrimônio depende muito mais das decisões que você repete durante anos do que de encontrar o investimento perfeito. No fim das contas, talvez a maior injustiça da nossa geração não seja apenas o fato de o jogo ter ficado mais difícil. Talvez seja o fato de quase ninguém ter nos ensinado as regras, né? E enquanto eu estiver aqui, é exatamente sobre essas regras que nós vamos continuar conversando. Porque eu ainda acredito que mesmo em um jogo difícil, quem entende as regras sempre entra na partida com mais chances do que quem joga no escuro. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, que esse vídeo possa te ajudar de uma maneira. Um abraço e até uma próxima.